Bom, então começamos oficialmente o nosso FPCC Convida, número 14, e hoje a gente tem a alegria de receber a queridíssima professora Tereza Arruda Alvim. Para nós é uma alegria, professora Tereza, lhe receber. Nós já estávamos há algum tempo negociando essa data, né? Conseguimos aí nos últimos minutos do ano de 2020, que vai ficar lembrado por ser um ano muito complicado, muito difícil, muitas pessoas tiveram muito sofrimento esse ano, mas que para nós vai ser também um ano de oportunidades, o ano da gente estar junto, ainda que virtualmente, no nosso grupo de pesquisa. Então, eu queria te dar muitas boas-vindas e dizer que para nós é uma alegria te ter aqui conosco. Alegria é minha. Vamos começar um pouco informalmente, daqui a pouco eu te apresento formalmente, eu vou ler teu currículo e passo a palavra para você iniciar a falar. Não, mas eu estou com ele separado aqui, inclusive eu estava dizendo, viu, Didi, que eu separei o livro, para ler o currículo do livro, né? Que eu acho encantador esse tema e para nós não podia ser outro tema para te ouvir aqui, né? Que é um tema que o livro ficou interessantíssimo, um livro importantíssimo sobre essa temática, e realmente é uma alegria a gente ter conseguido encaixar uma data, né? Por favor, pode falar. Bom, então, a alegria é minha. Eu estou muito feliz de ter dado certo participar desse teu grupo de estudos. Nós temos um histórico chiquérrimo, né, Zanetti? Porque a gente se conheceu na fila da Polícia Federal indo para Nova York. Depois, a segunda vez que nós nos vimos foi, acho que em Torino. Torino, fazendo pós-doutorado com o Chiarloni. E a terceira vez foi em Lyon. Quer dizer, exato. É chiquérrimo tudo isso, né? Na verdade, Zanetti, eu acho que eu nunca te vi no Brasil. Não, muito chique mesmo, muito chique. E para mim nós já nos encontramos no Brasil, mas não foi tão marcante, né? Porque todas essas vezes foram bem marcantes e foram divertidíssimas, né? Foi. Uma das coisas, eu não sei se tu te lembra, que essa de Nova York, eu era muito novinho ainda na academia, né? Estava comemorando o lançamento do livro... Com o Fred. Com o Fred. E aí eu estava com o livro na mão, na fila da polícia em Nova York. E aí, evidentemente, tomei uma recomendação. Meu querido Zanetti, não é exatamente o local mais conveniente para te estar lendo um livro de processo. Não, eu não sabia que era você, Zanetti. Eu não sabia que cara você tinha. Então eu pensei, quem é esse louco que vai levar um livro de processo civil para ler em Nova York? Será que não... Olha que eu adoro o processo civil, mas em Nova York tem coisas um pouco mais interessantes para se fazer do que ficar no hotel. Foi ótimo. Aí você falou para mim, não, eu estou levando porque eu sou o autor. Eu falei, bom, então a gente consegue entender. Foi divertidíssimo. Eu tinha que contar, não podia perder a oportunidade de contar isso, porque foi realmente um momento muito marcante. Foi. E você estava dizendo, enfim, que talvez a gente possa começar, até para não perder muito o teu tempo, não quero te ocupar muito, eu já vi que tu estava já envolvida numa outra atividade, imagino, né, que nesse cotidiano nosso que já não tem mais um fluxo coerente, eu pensei numa exposição mais ou menos de uns 40 minutos, viu, Didi? Então, eu vou... Fala. Pensei em te dizer que esses pobres alunos, esses pobres estudiosos de processo, caíram numa armadilha. Primeiro, porque eu sempre adorei ir para Porto Alegre, tenho amigos queridíssimos em Porto Alegre, meus irmãos / filhos, né? Você, o Mitch, enfim, são pessoas que eu admiro demais, admiro como gente, admiro o trabalho intelectual, sempre fico muito feliz em expor qualquer tema desses mais instigantes em Porto Alegre, porque o nível é muito bom, eu sempre chego em casa depois cheia de dúvidas e é uma coisa, enfim, que é uma troca realmente. Então, por isso, lógico, eu preparei um script aqui bem legal para expor para vocês o tema. Então, esse é o primeiro problema. Eu vou falar para uma plateia que eu sei que é muito qualificada, né? Então, vou fazer questão de transmitir os meus raciocínios mais refinados. E, em segundo lugar, eu amo esse tema, e a gente nunca convida um professor para falar
de um tema que ele gosta muito, porque aí sabe como é. Se ele se encanta, se entusiasma e fala mais do que o devido. O que me ajuda é o fato de esse tema ser muito interessante mesmo, né? Não, eu fiz essa imprudência porque é justamente o tema, de muitos temas que tu fala muito bem, é justamente o tema que a gente está muito ansioso para te ouvir. Então, essa imprudência é uma imprudência que o máximo risco que a gente corre é ser agraciado com mais boas ideias e com mais oportunidade de ouvir falar sobre esse tema tão interessante. A professora Tereza Arruda Alvim é livre-docente, doutora e mestre, eu preciso fazer essa apresentação formal, pela PUC de São Paulo. Professora nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado pela mesma instituição. Professora visitante na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Professora visitante na Universidade de Lisboa. Diretora de Relações Internacionais do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Processual. Honorary Executive Secretary General da International Association of Procedural Law, membro honorário da Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e do Instituto Pan-Americano de Direito Processal e do Instituto Português de Processo Civil, relatora geral da Comissão de Juristas nomeada para a elaboração do novo Código de Processo Civil, advogada, é uma professora que tem uma carreira nacional e internacional brilhante, conhecida e admirada por todos os seus colegas, e que, se vocês forem olhar o currículo da professora Tereza, como eu acabei dando uma olhadinha hoje de novo, viu, Tereza? Ela tem ainda o dom de formar grandes professores, né? São vários ex-alunos da professora Tereza que são hoje grandes expoentes da matéria. Ela participou também das European Rules, né? Model Rules, que acabou de ser agora aprovado pelo UniDroit e pelo ELI, que é o European Law Institute, como regras modelo de direito processual para a Europa, como conselheira externa, né? External Advisor. E para nós, professora, é uma grande honra, um grande prazer tê-la aqui para conversar exatamente sobre este livro e esta ideia, este tema tão importante da modulação na alteração da jurisprudência firme ou dos precedentes vinculantes. Professora Tereza Arruda Alvim tem a palavra. Querida Didi. Opa, tá sem som, espera um minutinho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Zanetti. Boa noite a todos vocês. Estou vendo aqui meus alunos, Ampar, a Irlana. A Irlana deve estar fazendo tricô, porque botou uma foto dela aí, né? Quero ver se está escutando e prestando atenção. Foi a tese de mestrado dela. E pena que não adianta muito fazer propaganda do livro, porque o livro está esgotado, mas já tem uma segunda edição para sair no mês de fevereiro, com um material bem interessante que eu consegui quando estive 40 dias em Heidelberg fazendo pesquisa. Então, tem muita coisa nova, muita coisa interessante. Então, a modulação, na verdade, no Código de Processo Civil, e também nas leis que dizem respeito ao controle de constitucionalidade, consiste numa forma de manipular a maneira como os efeitos de uma decisão ocorrem no mundo dos fatos, né? É muito mais fácil para quem tem uma cabeça mais tradicional entender a necessidade da modulação quando se trata de uma ADIM, porque é fácil a gente reconhecer que o resultado de uma ADIM julgada procedente interfere no desenho do ordenamento. Quer dizer, o ordenamento é um antes da ADIM e é outro depois da ADIM julgada procedente. Então, não é difícil aceitar-se a ideia de que aquele que teve confiança no ordenamento que existia antes e agiu em conformidade com ele, não pode ser surpreendido com uma decisão que, no fundo, diz que tudo que ele estava fazendo estava errado, porque ele estava se baseando numa lei que era inconstitucional, né? Então, não digamos, custoso, não é complicado para um jurista que tem uma mentalidade mais tradicional entender que
na ADIM, no controle concentrado, em muitos casos, deve realmente haver modulação, para prestigiar justamente a confiança que o jurisdicionado tinha no sistema anterior, no ordenamento jurídico anterior, porque as leis que estão em vigor têm a presunção de serem constitucionais. Mas falar de modulação dos efeitos de uma decisão judicial que resolve um caso entre A e B choca. Se a gente fosse dizer, por exemplo, talvez para o professor Galeno Lacerda, para o professor Moacir Amaral Santos, né, que as decisões terão seus efeitos modulados, né, eles com certeza perguntariam como assim, que efeitos? Né? Porque, na verdade, a decisão que resolve um caso entre A e B tem efeitos em relação a essas partes, né? Efeitos, a coisa julgada se forma em relação a essas partes, há efeitos indiretos que atingem outras pessoas, muitas delas podem ser assistentes simples, porque vão ser indiretamente atingidas pelos efeitos da sentença, enfim, essa abordagem clássica é tradicional. Mas como assim efeitos da sentença? É porque, na verdade, aceitar-se a modulação supõe a consciência de que o juiz cria direito. É muito chocante para um jurista que tem uma cabeça mais fechada, né, que tem uma formação mais tradicional, o que leva, muitas vezes, à negação da própria realidade, né? Na verdade, o juiz, o doutrinador mais tradicionalista, ele se apega de tal maneira às verdades que ele aprendeu, aos dogmas, né? Aquele quadro sinótico que ele fez no caderno, que quando ele vê que a realidade é outra, ele tende a dizer que a realidade não existe. É a tal história do ornitorrinco que com certeza todo mundo conhece, né? Humberto Eco conta que há muito tempo atrás os cientistas australianos contaram para os cientistas americanos que lá na Austrália tinha um bicho que dava leite e punha ovos, e que tinha bico de pato, mas tinha pelo. E então os americanos, no primeiro momento, e parece que essa história é de fato verídica, acharam que os australianos estavam brincando com eles, estavam tirando sarro da cara deles, e que esse animal de fato não existia, porque mamíferos não põem ovos, e ovíparos não dão leite. A vaca não põe ovos e a galinha não dá leite. Como que existe um animal que infirma, né, cuja existência destrói aquilo que me dá segurança, aquilo que eu sei, né? E essa é a história da modulação. É exata e precisamente isso que acontece com a modulação. Porque para que alguém, um estudioso do direito, aceite com tranquilidade essa ideia de que os efeitos das decisões judiciais, né, quando essas decisões encampam uma posição diferente daquela que existia antes, né, precisam ser modulados, na verdade, se está reconhecendo implicitamente que essa decisão tem efeitos em relação à própria sociedade, que essa decisão tem a potencialidade de se tornar um precedente, né? Ou que ela será mesmo precedente porque ela é uma decisão de um tribunal importante, né? De um tribunal, de um Supremo Tribunal Federal, de uma corte de cassação, etc., né? Essas decisões têm ainda, de uma forma mais nítida, esta vocação normativa, esta carga normativa. É muito mais interessante a gente falar em carga normativa, em vocação normativa, do que dizer, pura e simplesmente, que o juiz cria direito, porque isso choca, né? Mas é isso, né? O direito realmente, numa considerável, numa expressiva medida, é fruto da construção do Poder Judiciário, né? Existem áreas do direito, como a gente vai ver ao longo dessa exposição, em que a contribuição do Judiciário na formação do direito, na versão final da norma, é extremamente relevante. A pauta de conduta que o jurisdicionado segue e obedece emana, fundamentalmente, em certas áreas do direito, muito mais do judiciário do que da literalidade do dispositivo legal, né? Bom, mas então é isso. E eu confesso para vocês, assim, não está nem dentro do meu script, mas eu acho interessante até dizer que a ideia de colocar isso no código, como está na introdução desse meu livro sobre modulação, foi do ministro Fux, não foi minha. E no começo eu fui contra, porque eu achei que era muito escancarado esse reconhecimento de que o juiz cria direito, de que as decisões dos tribunais superiores significam não só padrão decisório para os outros tribunais, como pauta de conduta para a própria sociedade. Até porque as duas coisas, né, e acredito que o Zanetti concorda comigo, não podem ser diferentes. Não pode haver um padrão decisório X e uma pauta de conduta Y. Até porque a pauta de conduta muitas vezes decorre
do padrão decisório, né? Bom, fui contra, por quê? Não porque eu não tenha consciência do que o juiz cria direito. Há muito tempo eu percebi isso. Eu era menina, fazendo minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, que na época se chamava tese, e eu já tinha percebido, né, que era impressionante como a palavra do judiciário tinha relevância na conduta das pessoas, né? Bom, então não foi por isso, mas porque eu achei que era um pouco exagerado demais o legislador reconhecer isso escancaradamente. Fui contra e hoje eu agradeço por ter ficado vencida na discussão, porque de fato me parece que essa é uma das novidades mais interessantes do Código, né? E aí eu vou voltar a essa ideia, né, no sentido de que a doutrina tem uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente a doutrina que escreve sobre esses temas novos, a doutrina que é lida, a doutrina que é citada, né? É o meu caso, graças a Deus, é o caso do Zanetti, graças a Deus, é o caso do Mitidiero, do Marinoni, né? São autores que escrevem com seriedade sobre esse tema tão relevante e tão novo, né? Por isso, às vezes, né, vou chegar lá bem no finalzinho, vou voltar a essa ideia. A gente tem uma convicção de que alguma coisa é do jeito X, mas não é bom ainda ficar divulgando essa convicção, porque isso pode ser ruim para o funcionamento do direito, tá? Vou voltar a essa ideia lá nas minhas conclusões. Bom, então, historicamente, como todos nós sabemos, a ideia de modulação nasceu na DIN, né? A ideia de modulação, no que diz respeito à DIN, ela é muito mais ampla do que como desenhada no código, né? Que no código ela é praticamente temporal, né? Foi isso que o legislador quis dizer. E quando se fala em modulação no contexto de uma ADIM, se pensa na modulação temporal, na modulação subjetiva, na modulação territorial, né? Para nós, interessa a modulação do 927, parágrafo 3º, a modulação temporal. Bom, se a gente reconhece que a jurisprudência cria direito, se a gente reconhece que o labor do Poder Judiciário tem uma relevância muito grande na construção da norma jurídica, é claro que a jurisprudência tem que ser estável. Claro, se a jurisprudência é norma, não pode mudar da noite para o dia, não pode surpreender o jurisdicionado, não tem o menor sentido ou a menor racionalidade jurídica, né, se decidir o mesmo tema de um jeito na segunda e de outro jeito na quinta, no mesmo tribunal. Porque a mudança da orientação da jurisprudência equivale a uma mudança de lei. No fundo, é isso, né? Ah, não, mas é só a interpretação que mudou. Sim, mas a interpretação corresponde a uma norma diferente. Então, para o jurisdicionado, tanto faz. É como se a lei mudasse, né? Então, a estabilidade é imprescindível, passa a ser tratada, deve ser percebida como algo imprescindível, né? Por aqueles que percebem que a jurisprudência cria direito. É claro que o Código não poderia dizer para os tribunais que eles não podem alterar suas posições. Os tribunais podem, têm essa liberdade, mas o Código sinaliza, né? Ele diz, por exemplo, para os tribunais que a mudança de jurisprudência não deve ser algo tido como banal, porque diz lá no 927, parágrafo 2º, olha, quando se for alterar uma pauta de conduta, não se usa essa expressão pauta de conduta, né? Mas uma orientação contida em súmula, contida em precedente vinculante, julgamento de repetitivo, né? Vocês podem marcar audiências públicas, ouvir a missa e cure, ou seja, não é algo que se deva fazer da noite para o dia, não é algo de banal, tá? E outra coisa, diz o 927, parágrafo 4º, quando for mudar uma orientação anteriormente assumida, anteriormente prestigiada, leve em conta a segurança jurídica. Quer dizer, veja mesmo se tem que mudar, né? No meu entender, é esse o recado do legislador no artigo 927, parágrafo 4º. Justamente porque a jurisprudência é norma, é que além de ser estável, ela tem que ser uniformizada. São 4 consequências. Ela deve ser estável, uniformizada, imposta e modulada, né? Bom, já se percebeu isso desde as ações coletivas. As ações coletivas têm, dentre muitas finalidades, a de gerar uma situação de respeito ao princípio da igualdade, né? Os casos idênticos serão decididos de uma mesma forma, terão a mesma resposta do judiciário. Mas, além delas, depois, uniformização de jurisprudência, hoje o Código está repleto de institutos, de expedientes, cujo objetivo sendo o de uniformizar a jurisprudência, o IAC, o IRDR, etc.
É por isso também, né, porque a jurisprudência é norma, que em muitos casos ela deve sim ser imposta, né? Nesse contexto de preocupação é que se criou a tão polêmica figura dos precedentes vinculantes. E por último, já que a jurisprudência é norma, a jurisprudência pode ter os seus efeitos modulados se presentes determinadas condições, né? A modulação, como eu disse para vocês bem no comecinho dessa exposição, é uma maneira de se manipularem os efeitos das decisões judiciais, que acontece usualmente quando um tribunal muda a orientação anteriormente adotada. Esse instituto tem por objetivo prestigiar a segurança jurídica sob o seu viés subjetivo, que é a proteção da confiança, né? Então, a segurança jurídica subjetivamente sentida e vista, ela significa a confiança que o jurisdicionado tem que poder ter nos atos do Estado em geral, né? E isso abrange, obviamente, a coerência, a previsibilidade do direito e etc., né? Então, para que haja, de fato, um Estado de direito confiável, as pautas de conduta devem ser conhecidas anteriormente para que o jurisdicionado possa planejar a sua conduta, né? Porque dizem os ingleses que o ser humano não pode ser tratado como um cão que só sabe que é proibido roubar o filé de cima da pia depois que o bastão lhe atinge o nariz. Bom, então, nesse contexto, a gente percebe com clareza que a modulação dá funcionalidade ao princípio da segurança jurídica, já que permite que se deem efeitos prospectivos às alterações, né? Principalmente as alterações de manifestações dos tribunais que têm uma carga normativa acentuada, como, por exemplo, súmulas vinculantes, precedentes vinculantes, jurisprudência pacificada. Eu venho sustentando que o artigo 927, parágrafo 3º, é exemplificativo. Ele fala em tribunais superiores, em repetitivos, mas pode acontecer que de um tribunal de segundo grau tenha emanado, olha ele aqui, lasqueira, viu? Pode acontecer que de um tribunal de segundo grau tenha emanado uma pauta de conduta confiável no que diz respeito a um tema que nunca subiria para um tribunal superior. Uma questão que diga respeito ao direito municipal ou ao direito estadual. E o tribunal de segundo grau, ou pode haver uma hipótese em que isso aconteça até num tribunal regional, um tribunal da Justiça Federal, que adotava tranquilamente, pacificamente, uma determinada orientação e, de repente, do dia para a noite, muda, né, a sua forma de decidir, né? Se com isso esse tribunal está frustrando a confiança que ele mesmo criou com a sua conduta no jurisdicionado, no sentido de que ele estava agindo de acordo com uma norma que não ia mudar tão cedo, ele tem, sim, o dever de modular. Bom, agora, se o juiz cria direito, e os exemplos são muitos, né? Eu vou até pensar sentido de família para efeitos de empenhorabilidade de bem de família, né? Foi um sentido que hoje é muito amplo, mas foi desenhado pelo Poder Judiciário, né? A gente pode pensar num exemplo extremo, possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O direito mudou e o legislador não fez nenhuma alteração na lei, não mudou nenhuma vírgula em nenhum dispositivo, nem na lei, nem na Constituição. E em face do mesmo direito posto, em face das mesmas regras escritas, o direito é outro, né? Hoje se permite que haja casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bom, se o juiz cria, né, se os tribunais se manifestam de molde a criar pautas de conduta para os jurisdicionados, o que é a mesma coisa, né? Então o juiz inova, né? Porque o juiz pode inovar, o que significa criar hoje o direito de modo diferente do que criava ontem. Porque muitas vezes, como nós vimos, o judiciário é realmente protagonista na evolução do direito. O que eu chamo de evolução do direito? Eu chamo de evolução do direito toda e qualquer mudança que signifique um incremento da sua função, do direito, de servir à sociedade. Quer dizer, o direito evolui quando ele se adapta, quando ele responde de um modo mais efetivo, de um modo mais pleno às necessidades da sociedade, né? Agora, importante sublinhar, isso é relevantíssimo. Zanetti faz isso, Kramer faz isso, que é outro autor que trata do tema com bastante seriedade. Essa função que os tribunais têm de adaptar o direito às alterações da sociedade,
ela deve ser exercida de um modo extremamente suave, para não comprometer a estabilidade. Porque a estabilidade, que eu falei para vocês, deve existir na jurisprudência, já que se reconhece que a jurisprudência cria direito, ela não se confunde com a imutabilidade, né? Na verdade, a estabilidade é algo que envolve, sim, a possibilidade de mudança, mas sempre num movimento lento e uniforme. E aqui é uma citação do Humberto Ávila, que eu acho muito interessante. Ele diz que a estabilidade não é imutabilidade, é mais ou menos essa ideia que eu estou transmitindo para vocês, e que as mudanças que a estabilidade permite são mudanças que envolvem alterações num movimento lento e uniforme, e agora vem a citação dele, que deixa subsistir uma certa forma geral das coisas às quais se está habituado, né? Então, é uma mudança vagarosa, é uma mudança parcial, não é uma mudança abrupta, drástica e repentina, porque a sociedade é como um organismo vivo. As mudanças são lentas, né? Eu criei uma classificação que me ajuda um pouco a entender esse fenômeno todo, espero que ajude vocês também. Eu vejo o direito como algo que pode ser dividido em dois conjuntos, basicamente, segundo o seguinte critério. Há ambientes em que o juiz tem que decidir que são mais frouxos, que têm princípios mais flexíveis, em que o acerto da decisão é mais importante do que a estabilidade, né? Então, nesses ambientes de decisão que eu chamo de frouxos, né, de mais flexíveis, como são o direito de família, a evolução dos direitos fundamentais, é natural que a jurisprudência exerça o seu papel com bastante liberdade. Foi o que acabou desembocando na possibilidade de que se veja, que se permita um casamento formal entre pessoas do mesmo sexo. Agora, há outros campos do direito que são muito mais rígidos, muito mais duros, em que se prestigia de uma maneira extremamente acentuada a segurança jurídica no sentido de previsibilidade, né? É o direito penal, é o direito tributário. Nesses campos do direito, na minha opinião, de rigor, o judiciário não tem liberdade, ele não deve inovar. Qualquer mudança que haja no direito deve ser feita pela mão do legislador. O juiz ajuda a construir o direito de família, por exemplo, né? Conceito de interesse do menor, ou até conceito de família para fins de impenhorabilidade, né, que está aí numa zona cinzenta entre direito de família e execução, mas não no direito tributário, né? Bom, por que muda a jurisprudência? Na verdade, a jurisprudência muda fundamentalmente, como eu estou dizendo para vocês, para adaptar o direito à realidade, porque o legislador é lento e o judiciário é mais rápido. Tá? A jurisprudência muda também para que se corrijam erros. Lamentável que isso aconteça, mas é legítimo. Agora, a jurisprudência muda também em dois outros casos que não me parecem justificar a racionalidade jurídica dessa alteração. Primeiro, desembargadores, ministros que mudam de opinião. Segundo, mudança de composição humana dos tribunais, né? No meu entender, essas duas causas não deveriam levar à mudança do modo de o juiz decidir. Quer dizer, a alteração da jurisprudência. É muito comum, né, mas em leis de Chief Justices americanos, no sentido de que ele mudou de opinião, ou ele não concorda com a opinião prevalecente, mas ele jamais faria com que, claro que não se diz isso com clareza, né? Mas ele jamais faria com que o ego dele se sobrepusesse à jurisprudência pacificada e estável do tribunal. Então, eu vou me deixar, enquanto indivíduo, de lado, né, praticar um ato que, na verdade, fruto da consciência da minha relevância. Quer dizer, o juiz, o ministro que chega num tribunal, né, o ministro novo, e diz, que bom, esse tribunal decide este tema errado, vou mudar tudo porque eu penso de um modo diferente. Esse ministro, ele, na verdade, ele não entendeu a relevância da sua função para o país. Ele não entendeu que a manifestação dele pode gerar uma outra norma que a sociedade tem que pedir, que tem que seguir. Então, na verdade, ele teria sim que fazer uma espécie de balanceamento, de ter a sua conduta baseada num equilíbrio, né, entre a necessidade de mudança, que tem que ser imperativa, né, e a eventual vantagem de a jurisprudência continuar como está. Bom, tudo isso acontece porque, na verdade, a alteração da jurisprudência é retroativa.
a mudança de orientação dos tribunais, a mudança de tese adotada em precedente vinculante, a mudança da estrutura fundamental da ideia que consta de uma súmula, seja ela vinculante ou não, de rigor, colhe situações que aconteceram à luz da orientação anterior. E é esse o grande problema, né? Eu não recolho um tributo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Porque o STF entende tranquilamente que aquele tributo é inconstitucional, portanto, ele não precisa ser recolhido. De repente, muda a composição humana do tribunal e se passa a entender que o tributo é constitucional, sim, e que ele deve ser recolhido. E o fisco corre atrás de mim para me cobrar os últimos anos, porque agora se entende que o tributo é devido. Eu não estou devendo esses últimos 5 anos. O tribunal, quando muda a sua posição, num caso como esse, deve modular os efeitos dessa alteração, para que aquele que agiu confiando no, como diz o Michele Tarufo, né, no diritto vivente, né, na pauta de conduta que existia e que todos seguiam, porque o direito não é a lei, o direito é um fenômeno que se baseia num tripé, o direito é o que emerge de uma combinação entre a lei, a jurisprudência e a doutrina. E foi isso que eu segui, por isso que eu não paguei o tributo. Agora, não me venham dizer que eu estou devendo os últimos 5 anos, né? Então, a modulação serve para isso. Na verdade, a modulação é uma forma do indivíduo se proteger contra o Estado. E essa forma de ver o Instituto da Modulação é muito interessante, porque o Estado não pode frustrar e desorientar o jurisdicionado, mantendo condutas contraditórias, condutas incoerentes. Na verdade, quando um tribunal altera a sua posição, a sua orientação a respeito de um determinado tema, decidindo de formas diferentes no mesmo ano, no espaço de 6 meses, ele está agindo num venire contra factum próprio. Isto é má-fé objetiva. Autoridades não devem agir de má-fé, né? Na verdade, se elas agem de má-fé, no sentido de má-fé objetiva, nesse venire contra factum próprio, o comportamento do contraditório do Estado não pode prejudicar o jurisdicionado. E a modulação, de fato, sob esse aspecto, e nessa medida, é uma forma de tutela do jurisdicionado contra o Estado. Eu tinha anotado aqui algumas coisas interessantes, né, sobre a origem dessa ideia de que a mudança de posição, de orientação do Estado em geral, não pode prejudicar o jurisdicionado, mas é muita coisa, e eu já falei demais. Então, eu vou só falar de 2 que me parecem realmente ser bastante interessantes. Alguns administrativistas, né, já que essa ideia de que a mudança de orientação do Estado, né, na orientação que o Estado dá para o particular, não pode prejudicar esse particular e não pode prejudicar a sociedade como um todo, é claro que isso acontece no direito administrativo também, até porque é muito mais fácil para um jurista tradicional entender que a administração cria regras do que admitir que o judiciário cria regras, né? Bom, então, muitos administrativistas identificam a origem dessa ideia de modulação na história do escravo Barbário Filipe, que aconteceu lá na Roma Antiga. Era um escravo que se fez passar por juiz, né? E ele decidiu uma série de processos. Depois que se descobriu que ele era escravo, ele voltou a ser escravo, mas uma junta de jurisconsultos resolveu manter a validade das sentenças que ele tinha proferido, né? Outro caso que eu acho interessante é um que aconteceu no ano de 896, né? O corpo do Papa Formoso foi exumado e ele foi julgado depois de morto. Ele foi despido das vestes papais, amputaram 2 dedos desse pobre Papa Formoso, né? Mas os seus atos foram considerados válidos. Ele tinha nomeado bispos, tinha feito um monte de coisa, né? Então, apesar de tudo isso, né, apesar de uma postura mais tradicional dizer, não, tudo que ele fez tem que ser anulado, se entendeu que os atos dele deveriam ter os seus efeitos conservados, não a sua validade. Eram atos nulos, sim, mas, por uma série de razões, né, que sopesadas, levaram à conclusão de que não valia a pena passar uma vassoura, né, e varrer de uma forma definitiva tudo que esse Papa tinha feito. Também tem o caso da viúva de Berlim, é um caso mais recente, bem interessante. Vou falar bem rapidamente sobre ele. Era uma viúva de guerra e que recebia pensão do marido que morreu na guerra, e de repente ela parou de receber essa pensão. Ela fez um pedido, né,
para as autoridades alemãs, e as autoridades responderam no seguinte sentido: olha, se você voltar a viver em Berlim, você vai ter de novo o direito de receber essa pensão. Ela se mudou para Berlim, com filhos, arrumou emprego, etc., continuou a receber a pensão, e depois de 2 anos, se entendeu que, na verdade, ela não tinha cumprido um requisito e não poderia estar recebendo aquela pensão. E suspenderam o pagamento da pensão. E pediram para ela devolver o que ela teria recebido indevidamente. Pois ela entrou perante a jurisdição administrativa alemã com uma ação e ganhou, né? O Estado foi condenado a continuar a pagar a pensão para ela, e ela, obviamente, não teve que devolver nada, né? Bom, é muito interessante a gente estudar ao redor do mundo a resistência que se tem a essa ideia da modulação. Porque, como eu disse a vocês, vou falar só de alguns casos que me parecem bem significativos. Como eu disse a vocês, obviamente, a ideia de modulação supõe a consciência de que o judiciário cria direito. Então, na verdade, a modulação é uma maneira de se criarem regras de direito intertemporal para a nova norma que o judiciário cria, né? Na Itália, são pouquíssimos os juristas. Remo Capone, Andrea Protopisani, que é um processualista tradicional, mas lucidíssimo, Luca Passanante. Alguns poucos juristas admitem a ideia de modulação. Por quê? Porque lá existe o artigo 101 da Constituição, que diz que o juiz não fica adstrito a nada, senão à lei. Quer dizer, o juiz não está sujeito, senão à lei, para decidir, né? Então, é claro, eles não podem criar precedente vinculante, nem nada disso. Mas o fato é que a própria lei vem demonstrando a inexorabilidade de se reconhecer que, em alguma medida, o judiciário cria direito. Por exemplo, eles, lá na Itália, têm o artigo 360 bis, número 1, que é muito parecido com o nosso 1030, né? Quando, num recurso de cassação, se questiona uma tese sobre a qual a Corte de Cassação já decidiu, em tese, ele pode não ser admitido, a não ser que a parte traga novos argumentos para que a tese seja revista, né? Ou que a situação recomende que a tese seja reafirmada, né? Bom, se usa na legislação italiana, até pouco tempo atrás isso não existia, mas recentemente foi incluída, a palavra precedente para um dispositivo dizendo que as seções simples se vinculam às precedentes das seções unidas, né? Le sezioni unite são, no fundo, o pleno, né? E as seções simples são os órgãos fracionários. E alguns autores que são bastante simpáticos à ideia de modulação citam exemplos, que eu achei muito interessante isso, citam obviedades, né, que mostram como o que o judiciário decide é importante para a sociedade. E num desses livros eu achei uma notícia de jornal do Corriere della Sera, de maio de 2017. O título da notícia é o seguinte: Revolução no direito. Agora a pensão alimentícia que o marido paga à mulher será calculada não mais com base no nível de vida que o casal levava, mas com base na necessidade que tem a mulher. Então, isso foi noticiado como se tivesse havido uma mudança de lei, quando, na verdade, o que aconteceu foi uma alteração da orientação da Corte de Cassação. Então, se vê, na verdade, que os óbices a que haja modulação, eles são marcadamente teóricos, né? Como é que eu vou modular os efeitos de uma decisão, de uma mudança de orientação, né? Porque isso significa fazer com que a decisão do juiz tenha efeitos para frente, quando, na verdade, decisões que têm efeito para frente, né, têm efeitos prospectivos, são decisões do legislativo, não do judiciário. O judiciário decide um caso concreto, o juiz olha para trás, olha para o que aconteceu. Ele não muda de opinião e diz, vamos aplicar essa nova posição só daqui para frente. Isso quem faz é o legislador. Então vejam que esse é um óbice interessante, mas é um óbice de natureza teórico, né? Teórica. E o Remo Capone diz com muita clareza, porque ele fala muito bem sobre modulação, e ele diz, quando existe um contraste, quando existe um conflito entre a teoria e a prática, entre a teoria e a realidade, na verdade o que deve ceder é a teoria, porque a realidade está aí, né? Você dizer, vamos mudar a realidade, no fundo é uma maneira de dizer que você vai fingir que não vê a realidade, né? Bom, a Inglaterra não tem modulação, né? Porque os ingleses são muito tradicionalistas e eles acreditam, se não acreditam claramente, pelo menos essa forma de não admitir modulação de jeito nenhum,
na mudança da jurisprudência se baseia numa teoria de um jurista inglês que se chama Blackstone, né? Blackstonian Theory, Blackstonian Doctrine. E ele diz que o juiz não cria direito, que o juiz, na verdade, declara um direito que já existe, que é o direito que existe na sociedade, né? Então, não tem sentido se modularem os efeitos de uma eventual mudança de posição, porque se o juiz mudou de posição, é porque a outra estava errada. E agora, essa posição tomada nesse momento, né, com a alteração, essa sim é a que está certa. Bom, nos Estados Unidos se usava muito mais frequente a modulação, o prospective overruling. Ultimamente não se tem usado, mas foram eles, na verdade, que inventaram isso. Na Alemanha, eles são mais abertos, né? Eles admitem, né, com alguma sutileza, mas admitem que o juiz cria direito, tanto é que, como requisito para admissibilidade de alguns recursos, eu acho super interessante, está uma avaliação no sentido de que aquele tribunal julgar aquela questão pode contribuir para a evolução do direito. O que significa isso? Claro que isso não significa que o tribunal vai declarar o que já está escrito na lei. Significa que o tribunal vai acrescentar um plus, né? Vai, de certo modo, entre aspas, criar. Quanto aos franceses, não se fala, né? Porque os franceses, óbvio e evidentemente, são os mais fechados contra essa ideia. Por quê? A ideia de separação de poderes, né, sistematizada, como hoje se diria, nasceu lá, né? Então, para eles é muito difícil aceitar essa ideia de que, como a jurisprudência é criativa, né, os efeitos dela em relação à própria sociedade devem ser modulados. Bom, para terminar, eu faria aqui 2 observações muito rapidamente. Sempre me incomodou muito a tal da súmula 343, que é aquela súmula que diz que não cabe ação rescisória se a época em que foi proferida a decisão rescindenda, os tribunais ainda discutiam sobre o verdadeiro sentido da lei, né? Como se o sentido da lei fosse descoberto na lei, não fosse construído pelos juízes. Bom, essa súmula foi aplicada junto com a tal da súmula 400, né, que dizia que se a interpretação era razoável, não era o Tribunal Superior que ia corrigir, ela deveria subsistir, né, como se um determinado texto legal pudesse realmente comportar 2 interpretações tidas como válidas, entre aspas, no mesmo momento histórico, né? Mas essa súmula, na verdade, ela não prestigia o princípio da confiança. A lógica da súmula 343 é inversa à ideia da modulação, porque a modulação protege aquele que confiou na jurisprudência, aquele que deixou de recolher o tributo, porque o STF dizia que o tributo era inconstitucional. E não aquele que teve o azar, né? Imagina, eu tenho direito, eu entro com a ação, eu pleiteio corretamente o direito que me cabe, eu junto 3 pareceres, e o tribunal diz, não, você não tem direito. Mas eu sei que o tribunal de outro estado, do meu país, decidiu que o fulano, na mesma situação em que eu estou, tinha direito. Aí, enfim, a jurisprudência era desencontrada, era desuniforme. Aí, finalmente, o STJ entende que eu tinha mesmo razão, né? E eu não tenho direito à rescisória, pura e simplesmente porque no momento em que a decisão foi proferida contra mim, ainda havia jurisprudência conflitante. Então, o que se prestigia com essa súmula 343, no fundo, é o acaso. A decisão foi proferida no momento em que ainda não se discutia, né? Uma justificativa muito cínica, que é uma justificativa que consta de um acórdão, acho que até de um trabalho doutrinário do ministro Teori Zavascki, né, um grande processualista, mas nesse particular eu não tenho como deixar de qualificar como cínica a sua justificação, porque ele diz não há ofensa à norma jurídica, porque ainda não havia norma jurídica. Quer dizer, o próprio Estado diz para mim, olha, minha filha, vai embora com a sua rescisória, porque na época em que os seus interesses não foram satisfeitos por uma decisão que julgou a sua ação procedente, não tinha norma ainda. Então, nós, o Estado, ainda não tínhamos condições de dizer qual era a norma que você tinha que seguir. Olha, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, na verdade, cabe rescisória se não houver modulação, né? A modulação, ela serve para evitar o não cabimento da rescisória e para muitas outras coisas, né? A modulação tem racionalidade jurídica. Ela protege a confiança do jurisdicionado na coerência dos atos do Estado. Ela confia naquilo que o Estado diz para ela. Faça, porque isso está certo. É assim que deve ser. Aí, na semana seguinte, o mesmo Estado diz para ela, não faça, não é assim que deve ser. Opa!
né? Eu estava agindo de acordo com o que você me disse. E última observação. Quando é que se deve modular? Esse é o grande problema, né? Porque o legislador não dá, e claro, não era sua função mesmo dar, critérios para que se saiba, para que os tribunais, principalmente os tribunais superiores, né, que são aqueles cuja função é a de resolver o caso concreto, mas também a de criar decisões paradigmáticas, sejam ou não precedentes vinculantes, né? A razão de ser daqueles tribunais é essa. Então, quais os critérios que eles devem levar em conta para saber quando deve e quando não deve haver modulação? Primeiro deles é proteção da confiança, né? Na verdade, para que haja proteção da confiança, é necessário que se implemente um requisito, que é jurisprudência confiável, jurisprudência pacificada, súmula, súmula vinculante, precedente vinculante. Quer dizer, o que foi alterado? Foi alterada uma orientação que constava de um repetitivo, que constava de um IRDR, que constava de uma súmula, né? Então, se percebe que o jurisdicionado faz jus a que a sua confiança seja protegida. Tá, primeiro requisito. Segundo requisito, a alteração deve ter ocorrido nisso que eu chamo de ambiente decisional rígido. Direito tributário, direito penal. Não dá para mudar uma norma tributária e fazer com que aquela norma tenha efeitos retroativos, né? Nesse sentido de efeito retroativo da jurisprudência, né? Eu agi hoje em abril, a jurisprudência mudou em junho. Quando o meu caso chegar no tribunal, eu vou ter o meu caso decidido à luz de um padrão decisório que não havia quando eu agi. No momento da minha conduta, a jurisprudência era outra, né? Então, quando se modula, na hora que o meu caso chegar aqui, o tribunal vai decidir o meu caso à luz da jurisprudência que existia no momento da minha conduta, né? Então, quando se trata de um ambiente decisional que eu chamo de rígido, de duro, em que os princípios giram em torno sempre, princípio da anterioridade, princípio de que não há crime sem lei anterior que o preveja, né? Então, se percebe, por exemplo, no direito tributário, no direito penal, que esses princípios têm muita relevância, né? Bom, e também quando a mudança for desvantajosa para o particular, em situações em que o Estado esteja envolvido, né? Então, quando o tribunal cria um crime, como aconteceu agora, né, há pouco tempo no Supremo Tribunal Federal, que identificou a homofobia com o racismo, né, praticamente criando um tipo penal, portanto, prejudicando os indivíduos, entre aspas. Logo, os efeitos dessa decisão, enquanto precedente, tinham que ter sido modulados, né? Aumento de alíquota, entender-se que um tributo que era tido como inconstitucional agora é constitucional, né? Então, outro dia eu participei de um evento que foi uma reunião, na verdade, na Universidade de Trento, uma reunião, uma discussão com um público que era formado de alunos de último ano e de pós-graduação, e esse rapaz, cujo trabalho eu comentei agora há pouco, dizendo que ele é um dos processualistas italianos muito lúcido, que fala sobre modulação, ele disse que, no fundo, a modulação acontece quando a mudança não poderia ter acontecido. Quer dizer, na verdade, a modulação acontece quando, por essas circunstâncias todas, no fundo, a alteração da jurisprudência, ou alteração do precedente, ou alteração da súmula, não deveria ter acontecido. Por quê? Frustrou a confiança do jurisdicionado. Por quê? Porque a mudança foi repentina, foi drástica, surpreendeu o jurisdicionado. Pode? Não pode. No ambiente decisional rígido, tributário, penal, pode? Não pode. E ainda por cima, a nova posição prejudica o particular. Pode? Não pode. Então, quando os tribunais fazem, no fundo, aquilo que eles não poderiam fazer, eles têm que, de certo modo, neutralizar os efeitos negativos dessa alteração com uma modulação, né? Bom, para terminar, eu vou deixar uma pergunta, né? Vou deixar uma pergunta no ar, sobre a qual a gente pode conversar, ou melhor ainda, o Zanetti pode responder, que é a seguinte: depois de refletir assim, de fato, muitíssimo, depois de estudar direito brasileiro, jurisprudência, direito estrangeiro, né? Eu cheguei a essas conclusões de que eu falei para vocês a respeito dos critérios
que devem ser sopesados em conjunto, né, eles devem ser analisados em conjunto, para que os tribunais saibam se eles devem ou não modular. Tá. Agora, eu não consegui ainda resolver um problema. Esses critérios se aplicam quando o juiz está agindo como juiz, quando o juiz está decidindo um conflito entre A e B, quando o juiz está aplicando o direito ao caso concreto. Agora, muitas vezes o juiz age como administrador, né, nessas ações, nesses processos estruturais, né, em que o juiz, na verdade, decide a respeito de políticas públicas. Né? Não é a função típica do judiciário. Como fazer em casos assim? Quer dizer, em casos que realmente a jurisprudência era amalucada, né, completamente desencontrada, né, concessão, remédios, né, liberação de remédios, essas coisas, enfim, que geram enfim, um verdadeiro caos na jurisprudência, né? Aí vem o judiciário e decide que deve ser assim ou que deve ser assado, né? Eu acho que esses critérios não se aplicam, mas também não consegui descobrir ainda quais critérios se aplicam. E eu acho que a nossa discussão pode começar por esse problema. E agradeço muito pela atenção de todos vocês. Muito obrigada. Brilhante, brilhante, brilhante. Foi, assim, incrível te ouvir. Foi um passeio pelo direito comparado, foi um passeio pelo ordenamento jurídico, professora Tereza. Até essa ideia de trabalhar com o processo de maneira não só do ponto de vista de analisar as questões teóricas, né, da teoria do direito, mas também de analisar dentro do estudo do processo como os diversos direitos materiais se comportam, que é uma coisa tão típica do Brasil, né? Que acaba tendo essa facilidade, porque a gente lida com direito administrativo, a gente lida com direito tributário. O processualista brasileiro é um pouco mais versátil do que muito processualista europeu, que só lida com direito privado, praticamente, e acaba não tendo essa oportunidade de trabalhar sobre esses temas. Então, foi uma verdadeira aula magna. Nós não podíamos começar melhor, né? Na verdade, encerrando o ano, desses encontros no nosso grupo de pesquisa, do que tendo essa aula magna tua aqui, essa oportunidade de discutir temas tão e tão interessantes. Essa pergunta é uma verdadeira pergunta do milhão, eu diria, né? É uma pergunta que ela nos causa uma série de perplexidades. Eu começaria dizendo que os critérios são tão bons que alguns deles podem se aplicar. A ideia da proteção da confiança, eu acho que se aplica muito bem. Eu acho que é uma ideia que parte da premissa de que o Estado é responsável por aquilo que ele provoca nos seus administrados e que o sistema de justiça também, em uma certa medida, faz parte da administração pública, faz parte do que o Estado representa, e por isso, até mesmo para preservar a sua integridade, que é outra ideia brilhante que nós compartilhamos em gênero, número e grau que tu trouxeste hoje, né? O Estado, o Poder Judiciário aumenta a sua legitimidade, aumenta o seu potencial de, inclusive, ter um papel mais fundamental na sociedade na medida que ele se faz respeitar. E ele se faz respeitar o quanto mais ele se leva a sério. Então, essa ideia de proteção da confiança e do judiciário conseguir organizar as ideias de forma a ter um autocontrole. Eu até fiz uma anotação, viu, Tereza, vou te confessar. Eu anotei assim no meu caderninho aqui, enquanto estava tomando várias notas da tua palestra. Autocontrole é poder. O poder judiciário, quando ele respeita os próprios entendimentos, bem naquele momento em que tu falava, olha, o juiz não pode, porque mudou de opinião, querer mudar o precedente. O juiz novo que entrou no tribunal agora não pode, porque ele pensa diferente, querer mudar o entendimento do tribunal. Então, eu acho que esse critério de proteção da confiança, de proteção da estabilidade do direito, essa preocupação vale também para questões que envolvam políticas públicas e que envolvam, às vezes, questões que economicamente são muito impactantes, mas tem que ter essa preocupação geral. Tá? Mas não é um ambiente decisional rígido. Eu acho que é talvez aí que eu posso te devolver a palavra para que a gente possa explorar um pouco essa ideia. Não é um ambiente decisional rígido. Sabe o que eu tenho pensando, até conectando com uma pergunta que foi feita aqui pela Rosana, que é minha aluna do mestrado, ela perguntou sobre a diferença
entre a sinalização da mudança de jurisprudência, né, e os efeitos prospectivos da decisão da modulação, né? E eu venho pensando o seguinte, Tereza, que essa questão em particular da política pública é quase como se fosse, como o Diogo também colocou, para colocar também a questão dele em pauta, é quase como se fosse uma relação de trato continuado, porque a política pública, a gente traça um objetivo e ela vai se implementando. Então, nós temos aí uma mudança que decorre, às vezes, dos resultados que tu está obtendo no campo. Aquilo que tu disse, né? Se a lei não está de acordo com a realidade, algumas vezes o que eu tenho que mudar é a lei e não a realidade, né? Então, eu acho que esse ambiente decisional para controle de políticas públicas não é um ambiente rígido. Então, eu te devolveria aí para que tu pudesse também desenvolver um pouco tuas ideias. Eu acho essa uma questão brilhante para a gente discutir. Não, então, na verdade, sabe o que eu lembrei? Quando eu comecei a estudar isso aí, e eu estou devendo isso na segunda edição também, isso não consta da primeira e também não consta da segunda, eu lembrei quando meu pai escreveu um livro sobre arguição de relevância. Eu acho que poucos de vocês, ninguém viveu isso de vocês, né? Mas todo mundo sabe que qualquer artiguinho sobre repercussão geral começa, né, falando um pouquinho da arguição de relevância, né, que era um instituto extremamente mal visto, porque os ministros deliberavam a portas fechadas, né, e, na verdade, era um instituto extremamente semelhante à repercussão geral. Mas não era fundamentado, né, não era fundamentada a decisão que dizia que o recurso ia ser julgado porque a questão era relevante, né? Então, cabia recurso extraordinário nas hipóteses A, B e C e em todos os outros casos em que a questão for relevante, né? E essa foi a última versão do artigo 356 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quando esse regimento interno ainda tinha força de lei. Tá. Então, o que fez meu pai? Meu pai, como não havia fundamentação expressa, e essa fundamentação, e sobre essa fundamentação se discutia a portas fechadas, porque eles diziam que era como se fosse um ato do legislativo, porque, na verdade, era como se colocasse mais um inciso lá no artigo. Eu tenho a impressão de que era 356, não tenho certeza. Mas, enfim, nesse artigo, era como se, cabe recurso extraordinário neste, porque era assim, antes, o regimento dizia assim, não cabe recurso extraordinário. Neste caso, ele foi ficando tão enorme que eles mudaram a técnica. E disseram, não, peraí, não adianta, se a gente for colocar aqui todos os casos em que não cabe recurso extraordinário, vai ficar um dispositivo do tamanho do resto né? Vamos mudar a técnica. Olha, cabe nos casos A, B, C e D e em todos os outros em que a questão estiver revestida dessa característica que é a relevância, tá? Mas era difícil a gente estudar o tema porque não tinha dado, não tinha acórdão. Bom, então o que ele fez? Ele, na verdade, escreveu um livro que foi até o primeiro livro que foi entregue na RT, na Editora Revista dos Tribunais, num disquete. Foi o primeiro livro impresso, feito num computador, impresso no computador lá em 88, né? Professor Arruda Alvim sempre à frente seu tempo. Ele ama o computador até hoje, adora. Ele nem tem caneta mais, ele só escreve no computador. Bom, então o que ele fez? Ele pegou uma amostragem considerável de acórdãos e estudou o caso para conseguir descobrir traços em comum nas questões, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal tinha admitido, julgado no mérito, o recurso extraordinário, entendendo que aquela questão era relevante, né? Então, foi isso que ele fez nesse livro. E é isso que eu pretendo fazer. Eu pretendo pegar, né, para a terceira edição, quem sabe, acórdãos de bons tribunais, em que se decide a respeito de políticas públicas, e ver como é que se fez a modulação, para ver se eu consigo, colocando lado a lado uns 30 acórdãos, posso chegar à conclusão sobre quais teriam sido os critérios usados. Mas eu acho, Zanetti, eu sei que você é um papa nesse assunto também, você é muito bom nisso, mas eu acho que talvez o critério da proteção à confiança não seja bom, porque às vezes essa decisão é para consertar uma situação caótica que existia anteriormente. Então, na verdade, olha, é o seguinte, quem conseguiu o remédio conseguiu, mas daqui para frente as regras vão ser outras. Então, não é aquela coisa de se ter confiado numa pauta de conduta,
porque o que havia era um tumulto causado pela desuniformidade integral da jurisprudência. Um tribunal libera, o outro não libera, precisa ter registro, não visa, não precisa... aquelas coisas todas. De repente vem uma decisão e fala, não, peraí, vamos botar ordem nesse galinheiro, né? E daqui para frente vai valer isso. Agora, as situações em que o problema já se resolveu, acabou. Fica como está. Não sei, eu confesso para você que tenho muitas dúvidas. Quando tu falaste dos critérios, tu disse que eles tendem a estar todos mais ou menos em conjunto, eles estão mais ou menos cooperando entre si, né? Eu fiquei aqui pensando, quando eu falei na proteção da confiança, que pode ser o caso dele não se aplicar também, mas ele poderia ser um norte. Então, nós não estamos tão distantes nesse ponto. Não, concordo. Nós estamos próximos desse ponto. Mas eu achei essa ideia de partir do trabalho feito pelo sempre precursor, professor Arruda Alvim, muito boa, porque, no fundo, isso nada mais é do que estudos precedentes. A gente volta... A gente está voltando a dizer o quê? Olha, o bom advogado sempre estudou o precedente. O bom advogado sempre procurou extrair a ratio decidendi, fazer os encaixes entre o que o tribunal estava entendendo para extrair daí o direito, né? E talvez seja o caminho, porque se vai conseguir identificar critérios que estão sendo utilizados. E se consolida, né? Porque esse rearranjo... Eu estava lembrando aqui de um outro livro de teoria do direito que acaba tendo um pouco uma conexão com essa ideia. O que mostra o vigor dessa técnica, né? O livro do Robert Alexis sobre a teoria dos direitos fundamentais. Ele faz a partir do estudo de casos do Bundesverfassungsgericht. Ele tenta sistematizar o que já existia de decisões do Tribunal Constitucional Alemão até aquele momento. Então, me parece que é uma excelente técnica. Eu acho que é um bom caminho. A gente pode avançar por aí mesmo. Nós vamos estar aguardando a terceira edição. Já tem fila para comprar a segunda, né, que eu tenho certeza aqui que nós todos aqui já estamos já ansiosos por sair, pela segunda edição, mas já tem fila para a terceira também, né? Talvez, na verdade... Talvez possa ter um artigo na Repro também, na minha revista preferida. Já tem, já fiz um. Fiz, na verdade, o resumo das principais ideias do livro. Agora, é interessante a gente observar que, justamente por causa disso que você falou, né, porque os direitos deles é o droit judiciaire privé, né, o direito judiciário, o direito processual privado, no fundo, é que os exemplos mais interessantes de modulação estão na jurisprudência do contencioso administrativo, né? Muito bom. Agora, mas a estrutura do raciocínio é a mesma. Agora, o mais interessante de tudo é que, na Itália, como você com certeza sabe, a modulação na justiça, no judiciário, ela acontece em matéria processual. Eles chamam de prospective overruling all'italiana. E isso, na verdade, nasceu em função de um período pelo qual passou a Corte de Cassação, em que ela mudou várias orientações, contagem de prazo, né, a necessidade de se juntar com o recurso de cassação, a cópia do acórdão impugnado. Quer dizer, a gente nem conhece esses casos, né? Quer dizer, pura jurisprudência defensiva. Então, os processualistas começaram a se perguntar se seria jurídico, não é nem se seria justo, não tem nada a ver com justiça, se teria racionalidade jurídica submeter os caras que não juntaram, porque a Corte de Cassação entendia que não era para juntar. Agora, o recurso deles vai ser analisado depois da mudança e o recurso não vai ser admitido porque eles não atenderam a um requisito que não existia. Então, eles admitem na Itália o prospective overruling, a modulação na mudança de orientação de interpretação de normas processuais, porque eles dizem o seguinte, na verdade, quem diz isso é o Proto Pisani, que eu acho demais. Às vezes a gente fala assim, não, mas a jurisprudência mudou, mas foi para melhor, né? Então, como é que eu vou modular? Porque houve, na verdade, uma evolução. No processo não tem isso. Mudar uma forma de contagem de prazo não envolve valor. O único valor a ser tutelado é a segurança, é a confiança que tinha o pobre jurisdicionado na orientação, no sentido de que o prazo contava assim e não assado. Então, ele contou o prazo assim. Agora, chega lá, o recurso é intempestivo?
Então, é mais ou menos isso. É uma área do direito, né? Pelo menos nesse aspecto, né? De procedimental, é rígida. Tem que haver segurança, né? Por que existe esse princípio de que o processo é forma, né? Que se contrapõe ao princípio da instrumentalidade, né? Mas ambos existem. O processo é forma para que o jurisdicionado possa ter segurança. Eu sou autor, passou o prazo para contestação, o réu não contestou, oba, ele é revel. Ah, mas o juiz relevou e ele deixou o réu contestar no 16º dia. Não existe isso. Então, o que se tutela no aspecto, no processo, né, sob o viés procedimental, é só a segurança. Tem que fazer modulação, sim, e eles fazem. Agora, o interessante é que eles não percebem que isso acontece também em outras áreas do direito, não só no processo. Por quê? Porque eles não admitem que o juiz cria direito, apesar de isso estar na lei hoje em dia, né? Está na lei entre aspas, né? Está lá no 360 bis, está no 74 no Código de Procedimento Administrativo, que diz que se podem usar acórdãos para fundamentar a sentença, o que até ontem era proibido. Os italianos, até pouquíssimo tempo, não podiam citar doutrina e não podiam citar jurisprudência nas suas decisões. Por quê? Porque tem esse artigo 101 da Constituição, que diz 101. Que o juiz não se sujeita senão à lei. Então, como é que ele vai citar doutrina? Como é que ele vai citar jurisprudência? E isso mudou. Ele pode fazer referimento agli orientamenti predominantes, às orientações predominantes dos tribunais. É muito interessante isso. Como eles são turrões. E isso, para quem não conviveu com eles lá na Itália e não viu a maneira como eles pensam, parece até que é um pouco de exagero nosso, mas é bem verdade que não é. Né? La legge è la legge per tutti. Né? A ideia de que a lei tem aquela interpretação, como quase que se a lei tivesse uma interpretação única. Né? E sabe, Tereza, esse foi o ponto que eu e o professor Ferraioli discutimos mais tempo durante a tese de doutorado que eu fiz com ele na Roma Tre. Ele ficava sempre insistindo isso comigo e eu arguía para ele o seguinte, que nós temos o artigo 5º e 635 que fala exatamente o contrário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Então, no Brasil, né, até por força da nossa tradição jurídica, há uma compreensão mais ampla do que seja direito, né? Do ordenamento jurídico. Lá também. É que eles, na verdade, eles não estão vendo. Porque se não fosse assim, não existiria o 360 bis. Sim, concordo. Eu acho até que eles já praticam isso em certa medida, com os filtros, já praticam isso com a ideia de maximário. Todas as ideias acabam contribuindo, mas eles, como tu disseste, eles não conseguem admitir isso. É quase como um problema, vamos dizer assim, do ornitorrinco. Não está nas minhas classificações. Eu estou vendo aqui, não, mas isso não existe. Isso é uma montagem. Isso fizeram um desenho, é um troço tridimensional. Agora, sabe o que eu estava falando no começo, Zanetti? Que às vezes a gente não difunde certas ideias em que a gente acredita porque acha que não vai ser bom difundir essas ideias? Então, é o que o Lawrence fala, né? O juiz cria direito, mas, pelo amor de Deus, né? Não digam isso, porque isso não é bom. Agora, você sustenta uma ideia com a qual eu não concordo no livro, que é a ideia de que o juiz, quando aplica o precedente, pode ele mesmo se recusar a aplicar o precedente, porque o caso que ele está decidindo aconteceu antes do precedente ser firmado. Então, numa certa medida, o próprio juiz faria a modulação, entre aspas. Tá. Nesses casos de direito rígido. Nesse caso de direito rígido. Pois é. Eu acho que você... Agora eu estou confessando isso, e o pior é que vai ficar gravado, e no meu livro eu escrevi o contrário. Mas é o momento mais acadêmico do nosso debate, é essa oportunidade mesmo. Eu estou numa alegria aqui que tu não imagina, estou no aguardo. Não, você tem razão. Só que eu acho que o certo mesmo, ortodoxamente, é que o próprio tribunal module. Mas o que está acontecendo? Os tribunais esquecem de modular, os tribunais deixam passar um período de tempo imenso entre a mudança de orientação
e a resposta sobre se vai modular ou não. Isso causa o caos na administração pública, né? Eu tenho hoje é meu colega, me ajuda no mestrado, mas foi meu orientando, meu ex-aluno, que é o Fábio Munerá, e ele trabalha com isso, ele é advogado, é advogado da União, e ele conta os exemplos dele, olha, todo mundo ficou sem saber o que fazer durante 6 meses, porque se mudou isso e aquilo, mas não se disse a partir de quando se aplicava a mudança. Tá. Então, o que os tribunais fazem? Eles têm, assim, a cara de pau de dizer o seguinte, olha, nós vamos mudar a posição aqui, depois, quando a parte entrar com embargo de declaração, aí a gente decide sobre a modulação. É como se o juiz dissesse, olha, eu vou proferir uma sentença omissa, tá? Mas aí, quando a parte entrar com embargo de declaração, eu completo. Ah, mas da onde, né? Quer dizer, na verdade, não falar sobre a modulação é proferir um acórdão omisso. Não é que ele precisa modular, mas ele precisa dizer se vai ou não modular. Então, nesse contexto em que os tribunais superiores ainda não estão entendendo bem que modular é um dever, que é como se fosse uma outra lide, que eles têm que fazer audiência pública, né, que eles têm que ouvir a Miss Curi para a questão da modulação. Então, nós vamos decidir assim daqui para frente. Tá, vamos, tá. Agora, outra audiência pública só para discutir a modulação, né, para saber os impactos da decisão no país, vai falar economista, etc, etc. Tá? Então, nesse contexto em que, de fato, a gente tem que confessar essa percepção no sentido de que os tribunais superiores ainda não se aperceberam de como deve funcionar a modulação, se o juiz de primeiro grau não modular, coitado do jurisdicionado, né? Então, eu acho que é a coisa que eu não disse no meu livro, porque eu não acho bom ficar contando para eles que eles podem modular, porque isso pode comprometer a eficiência do sistema de precedentes. Pode, e muito. Pode gerar desuniformidade, que cada juiz pode modular de um jeito, né? Agora que pode. Agora é muito interessante colocar isso, né, na pauta dos tribunais, porque a modulação, assim como os precedentes garantem uma autoridade da decisão, e a ideia de precedentes garante uma autoridade da decisão, a modulação também garante. A modulação ela também reforça a confiança legítima, porque ao modular a decisão, ele está resolvendo uma segunda crise do direito, vamos dizer assim, né? É a crise de como ele vai aplicar o precedente. Então, acho que é muito importante que esse tema venha e fique sendo refletido, né? É uma oportunidade, quem sabe, para a gente receber mais uma vez no futuro para discutir só esse aspecto, né? Nós já temos um tempo mais ou menos longo já de debates. Eu queria agradecer muito a professora Tereza, foi uma noite excelente, foi uma noite de grande aprendizado. Eu sempre digo, professora Tereza, que, minha querida Didi, que nesse ambiente que nós vivemos da academia, onde nós fazemos as coisas por gosto e por vocação, e nenhuma professora pode ser o maior exemplo de vocação do que o teu trabalho, do que tu vem fazendo, nós somos como anjos de uma asa só, e a gente só consegue voar quando a gente está abraçado. A ideia de que a ciência é uma atividade necessariamente colaborativa, e que quando a gente consegue, eu concordo. Quando a gente consegue ter esse tipo de diálogo franco, esse tipo de diálogo aberto, todos saem ganhando. Hoje, nós é que ganhamos muito com a tua presença aqui. Queria muito, muito te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Mas eu estou vendo aqui, tem um monte de pergunta, né? Se você quiser, fica à vontade. Nós estávamos preocupados com o teu... Eu posso te mandar todas as perguntas. Deixa eu ver aqui. Vê se tem alguma mais... Você pode mandar por e-mail. Isso. Tem as perguntas, tem os elogios, que bom. Só elogios, e muitos. Fera, brilhante, sensacional, estou impactada, o que significa a importância do momento, né, da discussão. Muitos elogios mesmo. Boas perguntas, muito boas. Elogios e até uma sugestão de nome para o gato, Distinguishing. Ele chama Boris. Até interessante que eu tenho 2 gatos iguais, o Boris e o Romeu. Eles são, então, por isso o nome Distinguishing, que às vezes eu não sei qual é um, qual é outro. Eles são muito parecidos. Então, acaba exigindo de Distinguishing. Então, se você quiser me mandar depois por e-mail... Mando sim. E a gente... Tá, respondo com prazer.
E eu queria mais uma vez... Se eu souber a resposta, eu queria mais uma vez agradecer e te deixar livre a palavra para fazer uma saudação final. Eu quero agradecer por vocês terem ficado. Enfim, agradecer as perguntas que eu vou responder depois. Desejar para todo mundo um ótimo Natal. Um Natal que com certeza vai ser um pouco diferente dos outros, mas vamos ter Natal. Tomara que as coisas legais que a gente aprendeu na pandemia fiquem, né? Como, por exemplo, esses congressos de OAB que tem 11 mil inscritos. E depois, a frequência com que a gente montou eventos internacionais, né, Zanetti? É tão fácil convidar um italiano, convidar um inglês, convidar um... Isso é muito interessante, né? E sabe um negócio que eu gostei muito nessa fase, que eu gostaria muito que não acabasse? São os eventos mistos. Eu participei de 2 eventos mistos. Eu aqui, o pessoal de Brasília em Brasília, um professor de São Paulo do telão, e se travou realmente uma discussão animada entre 2 no telão e 2 presenciais. Também é interessante fazer, né? Tomara que isso seja uma das coisas boas que vão ficar da pandemia, né? Muito bom. Então, ótimo Natal para vocês, ótimo final de Natal ano, muito obrigada. Todos, para ti também, para a família. Foi um privilégio. Beijo na graça. Privilégio foi meu. Tchau. Até mais, tchau, tchau.